A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sexta-feira, a semana já passou muito rápido e hoje nós estamos na penúltimo dia de leitura diária da nossa lição número 1, A primeira lição do terceiro trimestre, onde nós estamos falando sobre a igreja que nasceu em Jerusalém. O tema da nossa lição número 1: a igreja que nasceu no Pentecoste. Nosso texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Falamos nos vídeos passados que estão na playlist da lição número 1 do terceiro trimestre, da segunda até hoje. E aí nós falamos muito sobre o que é Pentecoste, sobre o que é igreja, sobre o dom de línguas, que foi o primeiro dom que o Senhor deu aos homens ali que estavam aguardando em Jerusalém, assim como ele disse que o fizessem. Obedeceram, que o Senhor disse para eles: não saiam daqui até serem revestidos de poder. E hoje no texto da sexta-feira, está lá em Atos capítulo 1, versículo 5, o tema que ele deu para hoje: uma experiência específica e definida. Isso é muito interessante, uma experiência específica e definida. Foi algo bem assertivo. Nós falamos já em vídeos passados nessa lição aqui, nas leituras diárias dessa lição aqui, está lá na playlist desta lição. Nós falamos muito sobre esse momento específico e bem definido que foi ali na festa de Pentecoste, o dia em que o Senhor veio fazer morada nos seus discípulos e assim em todo aquele que crer, que entender, que for convencido pelo Espírito Santo e se arrepender, meus irmãos. Nós vamos ver isso hoje num único versículo, nós vamos conseguir ver tudo isso, entender tudo isso aqui hoje. Vamos lá para o texto. Atos capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Um versículo e a gente vai poder entender como foi assertivo, como foi específico e bem definido tudo que aconteceu no dia em que o Espírito Santo passou a habitar dentro do ser humano, a fim de que este ser humano nascesse de novo do Espírito e começasse, a partir dali, uma vida nova, com o poder de ser chamado filho de Deus, porque antes disso não éramos. Antes disso éramos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus não poderia ter parte conosco e nem nós termos parte com Ele, porque éramos escravos do pecado e da morte por conta do pecado que Adão e Eva cometeram. E todo nascido de Adão e Eva, morto em seus delitos e pecados, afastado de Deus. E o nosso Senhor Jesus veio, venceu a morte e o pecado pela obediência e tem todo o poder, foi-lhe dado todo o poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna, mas a todo aquele que o conhece, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, e ao seu Filho, que ele enviou para vencer a morte e o pecado. Venceu, ressuscitou e hoje está sentado no trono da graça ao lado do Pai, se compadecendo como o sumo sacerdote que adentrou os céus e hoje intercede por nós. Amém, meus irmãos? Porque é só através de Jesus, porque só Jesus venceu a morte e o pecado, nós não. Então,
Antes do Espírito Santo vir fazer morada no homem, o homem não poderia retornar a Deus. Não poderia. O homem estava morto, separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado mata o homem. Deus fez Adão à sua imagem conforme a sua semelhança, mas Adão pecou, perdeu, morreu, porque o Senhor deixou bem claro: se me desobedecer, se comer do fruto que eu falei para não comer, morrerás, certamente morrerás. Deus é vida. Se o homem morreu, se o homem foi separado de Deus, deixou de ser imagem conforme a semelhança de Deus. Tanto que a palavra diz que Adão teve um filho que era conforme a sua imagem, a sua semelhança. Nós que nascemos de Adão e Eva, nascemos imagem e semelhança de Adão e de Eva. Entendemos? Por isso, todos nascidos de Adão e Eva estão mortos em seus delitos e pecados. Por isso, nosso Senhor Jesus veio, o Cordeiro que foi morto antes de tudo existir, porque na sua onisciência o nosso Deus sabia que cairíamos. E Ele, por nos amar, Ele nos providenciou a salvação, como Ele prometeu, logo depois da queda, para Adão, para Eva, para a serpente e para todo o reino imundo celestial, principados e potestades, que viria um, que a serpente até lhe feriria o calcanhar, mas ele pisaria-lhe a cabeça, ele venceria o pecado e a morte através da obediência, da santidade, da separação. Nosso próprio Jesus disse isso, né? Eu me santifico para que eles também possam se santificar, através da verdade. A verdade é a palavra, que é o próprio Cristo, o verbo vivo que era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então é uma história muito complexa, é uma história muito bonita, é tudo muito bem feito, é tudo muito correto, muito perfeito. E aqui não poderia ser diferente, porque tudo que o nosso Deus faz é perfeito, é definido, é específico. E aqui, olha como foi maravilhoso. Jesus disse assim para eles: não saia de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, porque João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. O batismo com a água é o arrependimento, ele simboliza o arrependimento. Você ouve a palavra, você se arrepende, você entende que você é pecador, que você está morto e que você precisa do perdão e da vida. Então você crendo, você se converte, porque você se arrepende verdadeiramente. Você não quer mais viver segundo a carne, segundo o pecado. Você não quer mais ser escravo do pecado, você não quer mais ser escravo da morte, você não quer ser condenado, você precisa da salvação, da graça de Deus, através de Cristo Jesus. E você se converte, você muda a sua mente, você muda as suas atitudes. Então, você é batizado com o Espírito Santo. O batismo com a água é o arrependimento. É por isso que hoje nós temos essa atitude, nós fazemos e praticamos o batismo para mostrar que nós nos arrependemos. E depois disso, o Senhor, conhecendo o nosso coração e a nossa mente, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe tudo o que pensamos e se realmente nos arrependemos verdadeiramente e honestamente, porque o Senhor procura os que o adorem em espírito e em verdade. Ele vem fazer morada em nós. A palavra é clara, meu irmão. Aquele que me ama, nós sabemos que amar não é simplesmente um sentimento e dizer eu amo Jesus. Não. Amar é honrar. Amar é obedecer. Amar é fazer, é se movimentar na direção daquilo. Aquele que me ama obedece. Olha, nós perdemos tudo pela desobediência. Jesus reconquistou e venceu tudo pela obediência. Então, aquele que me ama também me obedece. Eu o amarei. Meu Pai o amará.
nós o amaremos e viremos fazer morada nele, ao Espírito vindo fazer morada em mim. E só assim é possível ter vida e voltar para Deus, ter acesso ao Pai, poder ser chamado filho de Deus, porque não podíamos antes por causa do pecado. Então, nós vimos em um único versículo que João batizou com água para o arrependimento. Vocês lembram o que João fazia? Arrependam-se, pecadores, raça de víboras, e sempre chamando atenção para os erros, porque era o que ele tinha. Jesus tinha mais, Jesus tinha a palavra, Jesus tinha a verdade vinda dos céus, da boca do próprio Deus, porque Jesus Cristo é a voz do próprio Deus, é a palavra, é o verbo. E ele veio, ele cumpriu tudo, inclusive o batismo de João Batista. Ali naquele dia o Espírito Santo veio sobre ele e ele só a partir daquele momento, depois de se batizar nas águas por João Batista, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse a profecia, ele ali recebeu o Espírito Santo da mesma forma que os homens receberam no dia de Pentecostes, porque o nosso Senhor Jesus é o exemplo para nós. Ele veio para que a gente fizesse igualzinho a ele. Até o ressuscitar dos mortos, nós teremos um corpo glorificado e restaurado como o de Jesus, que antes, por causa da crucificação, estava detonado, machucado, destruído, mas foi totalmente restaurado e glorificado, e está na glória neste corpo, ao qual eu e você também vamos ter um corpo igual e vamos abraçá-lo neste corpo. Amém, meus irmãos? Jesus é o nosso exemplo. E logo depois de ser revestido, de ter sido batizado com o Espírito Santo, como ele disse que os discípulos seriam, era só aguardar, era só obedecer. Olha a obediência aí. E isso eles fizeram. É um requisito fundamental, obediência. Obedeceram, foram batizados com o Espírito Santo. Será que todos que receberam a ordem, porque não eram só os 12, eram mais. Será que todos que receberam a ordem, olha, não façam nada, não saiam de Jerusalém, fique aqui que em poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Será que todos tiveram paciência de esperar? Será? Pode ser que alguém tenha, Jesus foi embora, já passou dias e até agora nada, eu vou viver minha vida, e foi embora. Mas os que obedeceram, porque é assim que funciona, até a volta de Cristo, os que obedecerem. Meus irmãos, vou repetir mais uma vez, não é levantar a mão, eu aceito Jesus e está tudo resolvido. Não. A nossa verdade prática, missão, capacitados para missão, não é aceitar Jesus, resolvido o meu problema. Eu preciso viver em novidade de vida, em obediência, dia após dia, e cumprir a missão, que é continuar pregando a palavra, usando meus dons, talentos, força, recursos na obra de Deus. O que eu tenho para fazer, o que eu tenho disponível em dons, em talentos, em recursos, eu preciso também usar na obra de Deus. Não é farinha pouca o meu pirão primeiro, não é o meu pão de cada dia me dá hoje, é o nosso pão de cada dia nos dai hoje. É no coletivo, meus irmãos. Nós somos indivíduos, mas vivendo em comunhão. Por quê? O nosso Senhor Jesus também disse isso. É necessário uma unidade plena entre vocês comigo e nós com o Pai. Se não for assim, o Pai, o Filho e nós, em uma unidade plena, nada feito. Isso é fundamental, a comunhão é fundamental. O salmista Davi, o rei Davi, fala isso no Salmo 133. E ele dá exemplos embaixo de como isso é importante, até para recebermos o Espírito Santo. A unção
só vem pela unidade, e uma unidade plena, não só de mim com Jesus e com Deus. Porque para eu ter a unidade plena com Jesus e com Deus, eu preciso estar em sintonia com a palavra, obediência e em comunhão com os meus irmãos, com os meus próximos. Ou tu está pensando que você aceitou Jesus e não precisa congregar em lugar nenhum, não precisa aturar ninguém, não precisa suportar ninguém, não precisa fazer nada por ninguém, que você faz tudo direitinho, para de fazer coisa errada, agora eu sou bonzinho, Jesus vai vir morar em você? Deus vai vir morar em você? Não. Eu tenho uma palavra lá nos curtinhas do Atalaia, que é assim, a ordem dos fatores altera sim o produto. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, o Espírito nos convencer. Nós precisamos crer nesta palavra, viver em novidade de vida, nos arrepender. Olha a ordem das coisas. Me arrepender, entender que sou pecador, que careço da graça do Senhor e eu vou ser julgado no último dia. Viver em novidade de vida, e isso é abandonar as obras da carne e viver frutificando os frutos do Espírito, que não é por milagre, não é por poder que você vai começar de um dia para o outro, só porque você disse, eu aceito Jesus, que os frutos do Espírito vão começar a brotar em você. Fruto é você que dá, é você que pratica. A bondade, a mansidão, o domínio próprio e o amor, todos eles vêm de uma vida nova em Cristo, obedecendo a palavra. Você não diz, aceito Jesus, tudo muda. Não. É você, caminhada com Jesus, obedecendo a palavra. Aí sim, Deus vem com Jesus, faz morada em você. Unidade plena, de mim para contigo, meu próximo e todos que estão à minha volta. Aí sim, obedecendo, Deus e o Senhor Jesus nos amarão e farão morada em nós. E aí estaremos capacitados a viver em novidade de vida e a continuar a missão, porque precisamos continuar a missão. Você está vendo quanta coisa? Não é só aceito Jesus, está tudo certo. Começa a fazer umas coisinhas boas aqui e ali. Se faz coisa errada, não deixa ninguém ver. Não, meu irmão. Existe um caminho a seguir. E esse caminho é estreito, não é fácil e a porta também é estreita. Entendeu? O reino de Deus é tomado por esforço. Receba essa palavra da parte de Deus, que o Espírito Santo, o único que pode fazer você entender todas essas maravilhas e essas verdades para que você consiga viver em novidade de vida, possa fixar esta palavra na tua mente e que você tenha uma ótima sexta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor.